Voltando. Vamos ver. Eu já vejo vocês, mas meu vídeo aparentemente... Ah, aqui, tem que ligar. Bom, acho que falta a Fernanda. Eu vou começar sem ela, porque senão a gente vai ficar aqui esperando todo mundo, né? E ela pega no caminho. Tá. Eu vou... vou fazer só um apanhadão do que a gente falou na semana passada, para quem não estava. Minha câmera frontal está espichada, por isso que eu não consigo ligar o vídeo. Beleza. Mas você está vendo a gente? Só... só fazer um overview rapidinho. A gente falou do workbook. Eu expliquei para que ele servia, né? Que ele não era um material de exercício de casa, nem compartilhável assim entre os alunos, nem comigo, nem nada. Ele era só meio que um guia para sua carreira, né? Quer dizer, quando você pensa, vou ter uma carreira de administrador de empresas, você pensa, que cursos eu preciso fazer, que livros eu preciso ler, quais os meus objetivos, onde eu quero chegar. E se você tem aspiração de ter uma carreira de escritor, uma carreira sólida, e aqui eu não estou falando de quantos livros vendeu, quanto de dinheiro ganhou, mas assim, uma carreira realmente profissional, você precisa traçar objetivos e dentro desses objetivos pensar quais são as coisas que você precisa fazer para alcançar esses objetivos. E esses objetivos precisam ser mensuráveis, como por exemplo, eu quero participar de uma feira literária, participar de uma mesa numa feira literária. Bom, a partir do momento que eu consegui isso, eu me considero uma pessoa de sucesso na minha carreira? Se sim, então esse é um objetivo mensurável, você alcançou. Mas para isso, o que você precisa fazer? Você precisa ter contatos, você precisa produzir coisas que te levem a isso. Então, o objetivo é que vai fazer você traçar mini atividades que você tem que fazer até chegar lá. Então, o workbook, na verdade, ele é só para te ajudar, porque a gente tem muito curso, material em outras áreas, mas na área de escritor, a gente fica tudo muito assim perdido, tipo, é só escrever um livro? Escrevi um livro e agora? O que eu faço com ele? Né? Aliás, deixa eu só fazer uma anotação aqui de uma coisa para a próxima aula, que eu só vou falar hoje um pouco, que é sobre direitos autorais. Minha internet, para variar, está instável. Então, no encontro passado, a gente falou um pouquinho sobre como é que é a produção do livro, a produção física, né, do livro, do e-book, contratos, como são feitas aquisições e tudo. E hoje, eu vou falar um pouquinho sobre, que a gente já falou, mas não era o assunto, né? Mas a gente chegou a entrar um pouquinho nesse assunto, de empresas que são serviços editoriais, né? De empresas que vão te ajudar a colocar o seu livro no mundo, né? Depois que eu escrevi, e agora? O que eu faço? Como é que eu coloco ele no mercado? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente falar um pouquinho. Então, como na outra aula eu passei um pouquinho aqui sobre o meu histórico no mercado, né? Mas aí, como vocês vão receber no final, vocês vão receber a apresentação completa, eu vou passar batido.
Então, os serviços editoriais. O primeiro deles são as agências literárias. Elas têm por objetivo fazer a ponte entre as editoras e os autores. E eles podem realizar diversas atividades, mas dentro do agenciamento em si, né, quais as atividades que um agente literário faz? Selecionar autores, realizar pré-edição do texto, definir quais editoras o livro será oferecido e ser o guardião do contrato em todos os termos. Aqui eu botei um asterisco em realizar a pré-edição do texto pelo seguinte, eu vou para o próximo slide e vou voltar nesse. Eu coloquei em caixa alta porque isso tem que ser assim uma coisa que tem que viver na cabeça de vocês. As agências literárias não cobram mensalidade nem nenhum tipo de pagamento recorrente. Elas ganham dinheiro no seu sucesso. Vendeu o livro, a agência vai ficar com uma porcentagem. Não vendeu, não ganha. Portanto, ela é tão interessada quanto você em vender o seu livro, tá? Talvez ela esteja mais interessada, porque quanto mais você vender, mais você ganha, mais ela ganha. Como ela ganha uma porcentagem da sua porcentagem, para ela ganhar bem, você precisa ganhar muito bem. Então, eu vou voltar aqui nesse realizar para a edição do texto, por quê? Porque tem grandes agências que trabalham com autores já extremamente conhecidos no mercado, autores que chegaram num ponto da carreira deles, da vida deles, que assim, qualquer coisa que eles mandarem para a editora vai ser publicado, porque ele já tem um nome que ninguém se importa. Sei lá, quem gosta, quem não gosta, mas Olavo de Carvalho pode escrever qualquer coisa, porque ele é 100% conhecido no país inteiro, ame ou odeie. Mas ele escreve um livro, o agente dele encaminha para a Record e a Record publica. Por quê? Porque vai gerar burburinho, ou porque tem gente que gosta mesmo, enfim, milhões de motivos. Falei do Olavo de Carvalho porque é um autor que hoje em dia todo mundo está falando nele e tem prós e contras, então não é só por uma questão de todo mundo adora ele. Tem todo mundo adora, mas tem uma galera que odeia, e enfim. Isso faz o nome dele ser um nome forte no mercado, faz ele ser publicado, e a editora não precisa simplesmente chegar e mexer no texto dele. A editora não, mentira, desculpa. A agência literária não precisa mexer no texto dele. Não, não importa o que vem da mão dele. Nós, meros mortais, que estamos começando, engatinhando, ainda não temos esse nome estampado em traseira de ônibus e nada disso, o que a agência literária faz? Ela vai, depois que ela conversou com várias editoras, e tentou pescar dessas editoras o que elas estão buscando, quando ela recebe o seu texto, o que ela faz? Olha, a editora tal está muito interessada nisso aqui. Então, se você der uma melhorada nisso, ou tirar um pouco daquilo, vai implicar no seu texto? Não, não vai. Então, vamos mexer? Eu já recebi texto assim, a história era maravilhosa. Maravilhosa, a história era incrível. Mas o português era... Pensa num português ruim, sabe? Eu não podia simplesmente pegar e mandar isso adiante, porque a chance daquilo ali voltar e dizer, olha, não vai rolar, a gente vai ter muito trabalho. Era muito grande. Então, o que a gente fez? Pegou o texto, trabalhou o texto todo, melhorou as frases, né? Junto com o autor, né? Ia marcando assim, fulano, mexe aqui, mexe ali. Olha, essa palavra não se escreve assim, se escreve assado. Então, conforme você vai dando melhorias no texto, você aumenta as chances da editora querer. E quanto mais maior a chance da editora querer de fechar um contrato, maior a chance de vender e maior a chance do autor ganhar e da agência ganhar. Então, assim, ela não está fazendo isso porque ela é legal com você, porque ela é boazinha, é porque ela precisa realmente aumentar ao máximo as chances, tá? Outra coisa, ser o guardião do contrato em todos os seus termos significa que se normalmente os contratos são feitos assim,
se o próprio autor ou agência vendeu o livro no exterior ou fez um contrato para filme, para adaptação audiovisual, a porcentagem é do agente. Então, o agente corre atrás dele mesmo conseguir um coagente fora do Brasil, ou corre atrás de empresas de audiovisual para tentar adaptação. Mas se isso, por exemplo, o livro, deixa eu ver aqui, da Karina Risse, foi publicado, fez o maior sucesso. E aí, uma produtora entra em contato direto com a editora, e chega na editora e quer adaptar e faz o contrato de adaptação, o agente perde. Porque o contrato foi feito via editora. Então, é interessante para o agente colocar correr atrás desse tipo de contrato. A mesma coisa, o contrato no exterior. Mas contrato no exterior, assim, você tem que ter vendido muito bem no Brasil, tem que ser um tema muito relevante e, principalmente, um tema que seja muito pouco regional, sabe? Em termos de Brasil. E o que faz sucesso lá fora, como é que eu vou dizer? Por exemplo, num país como a Alemanha, vender 5.000 exemplares no Brasil é uma boa venda, tá? Na Alemanha, isso é estourar, porque o público deles é muito menor. Então, isso é a questão internacional. Outra coisa, aí eu vou passar as agências literárias que eu costumo indicar hoje, que são a Increase, a Página 7 e a Autoria. A Increase é formada por profissionais que já estão no mercado há muito tempo. A forma de entrar na Increase é entrando em contato por e-mail com eles, submetendo seu texto, conversando com eles, eles vão dizer se você tem que fazer uma análise crítica antes, se não tem. Os processos vêm mudando ao longo do tempo, elas vêm aprimorando o processo. Então, hoje eu não posso dizer assim, com certeza você só entra se for assim, ou dessa forma não entra de jeito nenhum. Eu não tenho como dizer isso, tá? O modo mais fácil é entrar em contato com elas e perguntar mesmo, olha, como é que eu faço para ser autor de vocês? E esse tipo de contato pode ser feito tanto por e-mail, como nas redes sociais mesmo, porque as meninas costumam responder esse tipo de pergunta assim mais simples, tá? Elas publicam diversos tipos de livro, de gêneros, só não publicam autoajuda, não ficção alguma coisa, se for uma não ficção assim mais que não seja assim de negócios e tal. A página 7 trabalha exclusivamente com livros jovens de diversos gêneros, seja fantasia, não fantasia, ficção científica. Eles não trabalham com livros eróticos, justamente porque é para público jovem. E a autoria, ela é um pouco mais complexo de falar, porque eu não sei se vocês conhecem a Alessandra Ruiz. A Alessandra Ruiz, ela foi editora na Gutenberg. Depois foi ela que lançou a Paula Pimenta, foi ela que lançou a Bruna Vieira, o Felipe Castilho também. E depois ela foi para Sextante. Passou um bom tempo na Sextante, como editora também da Sextante. E depois ela saiu de lá e criou a própria agência literária. Só que a agência dela também é meio que estúdio, assim. Então, eles têm um trabalho um pouco mais variado. Como ela é uma pessoa que está no mercado há muitos anos, sei lá, 30 anos no mercado literário, ela tem uma rede de contatos muito grandes. Então, ela pega autores, assim, que tenham, tipo, youtubers, gente que tenha potencial para adaptações, para transmídia, para coisas assim. Não significa que ela não pegue outros autores, autores iniciantes, autores
que fujam dessa questão da transmídia, tá? Ela aceita sim. É só que o foco maior dela são coisas meio variadas. Uma que eu não coloquei aqui, porque eu me lembrei agora da existência, inclusive eu gosto muito do trabalho deles, é a MapaLab. Não sei se vocês já ouviram falar. A MapaLab, ela é formada por profissionais que, em 2018, vários profissionais de custo alto foram demitidos das editoras, com aquela questão da Saraiva não pagando a cultura também. Então, vários profissionais, vários ótimos profissionais foram mandados embora e eles aproveitaram o fato de que, bom, temos bons profissionais mais jovens, também antenados no mercado, com salário muito mais baixo. O que a gente faz? A gente dobra o trabalho deles, porque qual o problema, né? É assim que toda empresa faz, vamos fazer também. A gente dobra o trabalho deles, manda embora quem tem um salário muito alto. Dá licença. E é isso aí. Então, o que aconteceu foi que a editora, 3 editoras da Record se juntaram para fazer a MapaLab. Uma saiu porque ela foi trabalhar na Rocco, que é a Ana Lima, mas ainda tem a Ana Paula e a Camila Perlingeiro. Elas têm a MapaLab e elas fazem toda a parte de assessoria e agenciamento. Na verdade, elas não fazem muito agenciamento, não. Elas fazem assessoria, que é o próximo tema. Elas fazem assessoria, principalmente para quem vai fazer financiamento coletivo. Então, elas vão lá, apostam no seu material. Vou dar um exemplo aqui. Rai Tavares publicou os 12 signos de Valentina pela Record. Não fechou contrato para o que seria uma continuação, não. Uma história contada meio que do ponto de vista do protagonista masculino, que é o Andrei. Então, o que eles fizeram? Bom, nesse momento não vai rolar muito e tal. Elas pegaram e fizeram o quê? Então, vamos aproveitar todo o hype e vamos fazer um financiamento coletivo. E o financiamento coletivo, fechou assim, rapidíssimo. E como elas estão muito dentro do mercado, conhecem de todo o processo, elas levaram à frente esse processo de produção do livro. E de produção de que forma? Bom, a gente vai produzir de acordo com o que vender. Então, você vende primeiro, né? Que o financiamento coletivo é meio isso. Você vende primeiro, entrega depois, produz depois, só aquilo que foi vendido. Então, você não tem perda, né? E quando é campanha tudo ou nada, você não tem perda mesmo, ninguém tem perda. Então, esse é um jeito bacana. Para quem não conhece muito de financiamento coletivo, tem algumas assessorias que fazem isso, a MapaLab é uma, e eu acho que o pessoal da Wish, da Marina Ávila, está fazendo também. Pelo menos se procurar a Marina e perguntar para ela, eu acho que ela é capaz de dar um suporte nisso aí. Então, vamos lá. Sobre assessoria literária, são empresas que, embora não cobrem mensalidade como a assessoria de imprensa, eles oferecem serviços editoriais. E esses serviços são pagos de forma independente do agenciamento. Eu botei aqui assessoria literária, mas esse slide ainda é de agência, tá, gente? Desculpa. Né? Que apesar de não cobrar a mensalidade do autor, essas agências elas podem oferecer serviços editoriais, tal como uma assessoria literária. E aí os serviços são pagos de forma independente, você não precisa ser agenciado, ou você pode já ser agenciado. E os serviços eles vão variar: leitura crítica, preparação de texto, criação de capa, revisão. Então, por exemplo, como é que funcionava quando eu estava na Inclise? Eu fazia um contrato, eu podia fazer um contrato por livro. Então, você chega, eu olho e falo, nossa, esse livro é muito bom, vou fazer um contrato por esse livro. O livro começou a rodar, está rodando bem, eu consegui vender, eu viro para você e falo assim, olha só, quer fazer um contrato de autor? E aí você vai ser... o que vai acontecer com você? Todos os seus livros que você escrever, você vai ter que trabalhar comigo.
Beleza. O que você ganha com isso? Você ganha que você nunca mais vai precisar me pagar leitura crítica. Por quê? Porque você já é meu autor. Você não vai precisar correr para nenhum lugar, você não vai ficar batendo de porta em porta. Você já é meu autor, não aquele livro, mas o autor. Então, todo livro você vai escrever ou vai chegar para mim e falar assim: olha, Lívia, eu estou pensando em escrever um livro assim, assim, você acha que tem mercado? E aí a gente vai conversar isso em relação à sua carreira, né? E eu tenho 3 histórias aqui, qual que você acha que vale a pena botar para frente para andar? E aí a gente vai conversar e ver qual que vai botar para frente para andar e em que termos. Né? Então, existem esses 2 tipos de contrato, o contrato por obra e o contrato de autor. Com o contrato de autor, normalmente, você não paga mais uma leitura crítica, uma preparação de texto, nada mais, porque você já é agenciado. E, de novo, a gente volta àquela coisa, poxa, mas está fazendo de graça? Não, não está fazendo de graça. Quando seu livro for lançado, eu vou ganhar em cima disso. Quanto melhor o seu livro, mais chance de eu ganhar. Mas, se você quiser continuar com um contrato só daquele livro e, sei lá, te convidar, uma outra editora ou alguém que está fazendo uma coletânea virou e falou assim, olha, eu queria que você escrevesse um conto para mim. Beleza. Você chega lá na sua agência e fala, olha, eu queria contratar o serviço de revisão de vocês, porque eu vou mandar isso aqui, eu vou mandar para um concurso ou para qualquer coisa. E aí eles fazem esse serviço também. A maioria delas faz também. Pelo menos a Increase e a Página 7, com certeza, eu sei que fazem. Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Aí, assessoria literária, eu acho que eu pulei um slide, tá? Assessoria literária, ela funciona muito parecido com a agência, ela só não agencia a pessoa, tá? Ela faz todos esses serviços, ela faz serviços no seu texto, preparação, tradução, todos esses serviços editoriais, a assessoria literária faz. E aí você precisa saber que assessoria literária te atende mais, porque algumas, como a CO3, eles fazem todos aqueles serviços que eu falei no slide passado, tá? Entre outros, ele faz também o serviço de assessoria de imprensa, que é uma empresa que vai divulgar o seu trabalho, vai enviar releases para veículos de comunicação e tentar te encaixar em eventos literários, cuidar da sua imagem como autor. Eu não sei se vocês conhecem a Ana Bia Brandão, que escreveu o livro das sapatilhas Garoto do Cachecol Vermelho e a Menina das Sapatilhas Brancas. Eu sempre confundo. A Ana Bia Brandão, ela tem uma assessoria literária que ficou muito... Essa assessoria não, uma assessoria de imprensa que, inclusive, ficou famosa por causa dela, tá? Ela trabalha com uma. Que ficou um pouco famosa por causa dela, porque pegou uma menina de 14 anos e, de repente, ela estava vendendo para burro. Muito porque a Lilian, que é a dona dessa assessoria de imprensa, ela trabalha muito bem. E só que você paga uma mensalidade e você não tem certeza do que está sendo... Quer dizer, você tem certeza do que está sendo feito, não tem certeza se aquilo vai para frente. Então, você paga para eles uma mensalidade. Tudo que é material que a editora produz, você manda para eles. Você manda livro, você manda release, você manda press release, press kit, você manda um monte de coisa para eles. E aí eles vão dar cabo de pegar aquelas milhões de listas que eles têm e mandar para televisão, para rádio, para jornal online, para blogueiros, para uma gente. E aí eles te mandam sempre um parecer de tudo que eles estão fazendo, tá? E te mandam também o clipping, que é onde saiu, onde efetivamente saiu. Mas você não tem garantia. Eles podem estar trabalhando muito, mas não significa que o seu livro vai sair na mídia. Então você está pagando, eles estão trabalhando, mas você não tem garantia nenhuma de retorno, tá? Então é uma coisa assim bem arriscada. É uma coisa para quem está com grana para investir
mesmo, tá? E eles vão cuidar da sua imagem de várias formas. Por exemplo, quando a Bia entrou com eles, ela entrou, era uma menina novinha, com 14 anos, tinha toda aquela a forma de vestir, de falar e tudo. Conforme ela foi crescendo, eles acharam que ela precisava ter uma imagem um pouco mais adulta, né? Ou menos infantil, talvez. E fizeram ela contratar uma... Como é o nome daquele profissional? Personal stylist. Para cuidar, inclusive, das roupas dela, da forma como ela andava, da forma como ela falava, sabe? Para quando ela fosse numa entrevista não ficar balbuciando e coisas assim. Então, a assessoria de imprensa ela vai pensar em todas essas partes. Não significa que outros profissionais não possam fazer isso, tá? Mas eu estou pegando aqui o que acontece normalmente. E aí eu botei aqui que esse tipo de empresa cobra um pacote antecipado e você não tem garantia nenhuma de que o trabalho irá funcionar. Você verá o resultado ou não. Mas, apesar disso, todas elas enviam ao autor as ações realizadas e é possível acompanhar o trabalho. Quer dizer, você acompanha o trabalho e você acompanha o resultado, porque se sair na mídia você vai ver. E eles vão ser os primeiros a dizer, olha, saiu uma notinha aqui sua, e te mandar e produzir um clipping para você, tá bom? A CO3 trabalha com isso. Aliás, a CO3 é uma empresa que assim, eu só conheço a Liciane porque eu fiz um curso em que ela deu aula, mas não tenho assim muito contato com ela. Mas eles têm na CO3 vários serviços, assim, vou publicar meu livro de forma independente. Cara, procura eles porque eles fazem todo o trabalho para você, tá? Vão te cobrar um valor, um pacote e vão fazer tudo para você. E tem a LC, que é da Lilian, aqui a CO3 é da Liciane e a LC é da Lilian. A da Lilian é só agência de comunicação, mas ela também dá muitos cursos para autores, inclusive no Instagram dela, ela faz algumas lives falando sobre vários assuntos do mercado editorial. Então, assim, você, autor, como se divulgar nas redes, como vender seu livro. Esses dias ela estava fazendo uma promoção que o pacote de 2 meses de divulgação com ela estava saindo a R$ 2.900. Então, era 2 meses de divulgação, mas aí você tinha que ter o livro pronto e físico, né? Porque ela manda o livro para algumas pessoas, então você tem que ter, no mínimo, um X de exemplar para ela enviar para algumas pessoas. Aqui, hoje, no que eu preparei para hoje, a gente termina aqui. E aí, agora, como da outra vez, eu vou abrir para perguntas de vocês. Tem pergunta aqui da Camila. Você poderia dar noção sobre valores de uma leitura crítica, por exemplo? Olha, isso vai variar muito do profissional, do tempo que o profissional tem de mercado. Eu cobro a leitura crítica, o meu valor é de R$7 a lauda. A lauda são 2.100 caracteres com espaço, contando espaço. Então, daí você tira uma média das laudas do seu livro. São R$7 a lauda. E aí, o que você recebe? Desculpa tremer, gente, estou cruzando a perna. O que você recebe na leitura crítica? Você recebe um relatório, eu nem tenho nenhum aqui, mas posso passar um para vocês. Você recebe um relatório abordando diversos pontos do seu livro. Então, primeiro, no começo vai um resumo do que é a obra. Esse resumo serve basicamente para você ver que a pessoa leu, né, para o autor ter a garantia de que o seu livro foi lido. Então, você recebe um resumo. E aí, assim, isso não tem essa questão de, que teve spoiler aqui, óbvio, né, que vai ter. Quem morreu, quem matou, enfim. E, normalmente, esse resumo, ele é feito e é para ser assim da forma que o autor entendeu, que o leitor crítico entendeu. Então, muitas vezes, o autor vai dizer assim, mas ele não entendeu nada, não era nada disso aqui, querido, isso aqui é o que está escrito, isso aqui é o que ele entendeu. Se ele não entendeu, então reescreva, porque provavelmente outras pessoas vão ter a mesma visão.
O livro não é só para o autor entender. Então, a leitura crítica, eu costumo dizer que eu sou paga para falar mal. Porque falar bem, todo mundo fala bem. Eu não sou paga para... Porque, assim, é o primeiro contato que o seu livro vai ter com o mundo exterior. E é melhor que seja um contato a dois, um contato sigiloso, em que eu possa chegar e dizer todas as verdades ali e você falar, ok, então vou trabalhar em cima de todas essas verdades que eu acredito que seja também, obviamente só vai mudar o que você acredita que seja, e ter um material melhor lá na frente, tá? Então, assim, você vai receber um relatório com o resumo e depois dizendo assim, o título está adequado? Quando eu li o livro, o título fez sentido? Ou o título já contou demais da história e poderia ser outro? Que sugestão eu posso dar de título para aquilo ali? Né? Está adequado à idade de quem vai ler, por exemplo? Às vezes você lê um livro e fala assim, esse livro é um middle grade. E a pessoa fala, não, esse livro era para ser um jovem adulto. Bom, não está escrito para um jovem adulto. Ou esse livro, a estrutura narrativa, né, as frases, a forma como as frases estão encadeadas, elas dão a entender o que você quer que dê a entender. E aí tem várias. Deixa eu pegar aqui, pegar um telefone. Deixa eu só aproveitar que eu já estou com o telefone na mão e tirar um printzinho aqui de vocês. Eu acho que eu tenho aqui no meu Dropbox um modelo de contrato, que aí eu mostro para vocês. É muito simples, é só eu abrir aqui e compartilhar a tela. Quando a pessoa burra, ele é burra mesmo. Ai, gente. Não. Aqui. É isso. Estão vendo agora? Um PDF? Apareceu. Apareceu? Tá. Então, esses são os pontos que eu vou observando. Então, criação de personagem, foco, construção, estilo narrativo, verossimilhança, vocabulário, cenário, tratamento temático, adequação de linguagem, gênero, público, gramática, revisão e concordância. E todos esses tópicos, eles não vão assim num blocão de texto. Eu separo mesmo, assim, adequação, linguagem, gênero, público. Aí escrevo para poder o autor ter noção do que, daquilo que eu estou falando, dentro de que tema tá. Então, ele tem como saber depois, assim, no que eu estou falhando? Eu estou falhando em diálogos e descrições. Eu tenho que melhorar a questão do diálogo, que foi a coisa que mais pegou para mim durante a análise crítica. E aí o autor pode, por exemplo, fazer curso, comprar livro, tudo, ou procurar pessoas que falem na internet sobre isso, seja de forma paga, gratuita, a respeito de diálogos e descrições. Né? Então, o interessante da leitura crítica é ele saber, dentro daquela obra, o que está pegando para ele. E isso ajuda muito para o próximo livro que ele for escrever, porque a partir do momento que ele vê que ele está falando de uma coisa e que foi dada uma dica ali, que tal se você mudar isso aqui por isso assado? No próximo ele já vai falar, lá naquele outro livro, ela falou que tinha um negócio assim que não estava muito bom, vou melhorar nesse, sabe? Ou vou procurar um pouco mais. Deixa eu ver aqui só se tem alguma coisa da peraí, gente, estou confusa.
Estou confusa, várias coisas abertas, eu não sei mais o que eu estou fazendo na minha vida. Eu queria só abrir o chat aqui, para ver se tinha mais alguma coisa. Tá. Então, Camila perguntou sobre valores da leitura crítica. Respondido, gente. Então, outras aí. Deixa eu stop share aqui. Outras perguntas aí sobre os temas. Fernanda, está chegando agora. Fernanda não recebeu o memorando. Oi. Tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Nossa, eu esqueci. Eu vi o e-mail agora. Eu desci pra jantar e vi o e-mail. Ai, deixei de aqui, que vergonha. Desculpa. Sem problema. No final de tudo, eu vou, porque eu fiz as apresentações separadas, no final de tudo eu vou mandar para vocês uma apresentação completa, tá bom? Com todos os tópicos que a gente trabalhou. E na próxima vai ser um pouquinho maior, então eu vou falar hoje de direitos autorais. Tudo bem para vocês? Ótimo. Então, direitos autorais é uma coisa que as pessoas têm muito medo, principalmente quando vai fazer, vamos dizer, uma leitura crítica. Ah, eu vou mandar meu livro, a pessoa vai copiar. Ah, eu vou mandar para um amigo ler, a pessoa vai copiar. Ah, se eu postar no Wattpad, alguém vai copiar. Tá. Uma coisa é plágio e cópia. Outra coisa é o seu direito sobre o livro, tá? Quando alguém vai... Para começar de tudo, assim, capa e título não são passíveis de processo de plágio. Então, fez a capa igual a minha, tem o título igual ao meu. Lamento. Só o que eu posso dizer é lamento. A não ser que seja uma ilustração que você comprou de alguém. E, por exemplo, eu vim aqui, desenhei a ilustração para o seu livro e alguém foi, copiou igualzinha e fez. Aí sim, mas aí eu, como desenhista, tinha que ter ido lá na Biblioteca Nacional e registrado o desenho, porque desenho também se registra. Então, isso é uma coisa. Que capa e título não tem essa coisa de plagiou fulano, copiou o título. Esquece. Tira isso da sua cabeça, porque isso não existe. Tem, assim, cara de pau de ter colocado igual, né? Agora, texto mesmo. Primeira coisa, entrar no site da Biblioteca Nacional e registrar o seu livro. Não é difícil e não é caro. O que é caro você vai ter que imprimir uma cópia do seu livro em A4, assinar, rubricar todas as páginas, isso demora um pouquinho, preencher um formulário deles, fazer o pagamento que acho que é de R$40, se não me engano, entre 25 e R$40, uma coisa assim. Você faz o pagamento, anexa todo esse material e manda para eles por correio se você não morar nem no Rio nem em São Paulo. Em São Paulo tem uma agência que eu não faço a menor ideia de onde fica, e no Rio de Janeiro não tem ninguém aqui que seja do Rio, né? Você tá no Rio? Carol tá no Rio? Não tô te ouvindo. Tá sem som. Carol tá sem som. Carol está sem som. Mas no Rio de Janeiro funciona na Biblioteca Nacional e hoje, por causa das obras, eles estão no edifício do Telepor. Tá? Então, essa é a parte mais chata, é você registrar. Porém, se você não registrou o seu livro e alguém copiou o seu livro, um e-mail, basta um e-mail, assim, você escreveu o livro e tal, e mandou para mim. Ah, tá. Mas não mora mais. Então, por exemplo, você escreveu o seu livro e mandou para mim. Logo depois, o seu livro apareceu em algum lugar.
Aí, com o meu nome. Eu fui lá, publiquei com o meu nome o livro que você me mandou para ler. Porque muito amiga, você mandou para mim. Aí, como é que você faz? Você entra com um processo que a pessoa pegou o seu livro ou pedaços do seu livro e como que você prova? Prova mostrando o e-mail que você mandou para essa pessoa. Isso prova. Demora mais? Demora. Mas isso não significa que você não vai ganhar esse processo, tá? Registro na Biblioteca Nacional vale de alguma coisa? Vale, porque você com o registro, você fala, olha, eu registrei o meu livro no dia tal e tempos depois essa pessoa que não tem registro na Biblioteca Nacional copiou meu livro. Você pode registrar o seu livro ainda em rascunho. Você registra, tipo, terminou a primeira leva, vou começar a correr agência literária, leitura crítica, etc e tal. Você já pode ter seu livro registrado. Ah, mas vai mudar muita coisa? Vai, depois você faz uma averbação. Tem um processo de averbação, tá? Em que você também baixa uma ficha e tudo, preenche, dizendo que é averbação e manda um novo manuscrito. Pode registrar. Eu publiquei meu primeiro conto na Amazon tem 2 semanas. No caso do conto, pode registrar na Biblioteca Nacional? Pode, tem a categoria conto. Você pode registrar, você pode inclusive, por exemplo, livro escrito por 3 pessoas ao mesmo tempo. Pode, autor, coautor, ou 3 autores, tá? É bem aberto, assim, a forma de registro na Biblioteca Nacional. Você pode registrar seu conto, sim. E mesmo que amanhã depois você mude, você pode fazer mude alguma coisa, você pode fazer essa averbação. Essa coisa vai entrar do registro, ele vai entrar na questão do ISBN. O ISBN, ele é um registro de livro publicado. Então, você registrou o seu livro e guardou para você para começar a trabalhar. Depois que o seu livro é oficialmente publicado, ele recebe um ISBN, que também é um outro serviço pago pela Biblioteca Nacional. Se você for fazer sozinho todo o processo, você vai à Biblioteca Nacional, pela internet mesmo, e pede o ISBN para o teu livro. Algumas empresas fazem isso para você, tipo como se fosse um despachante, vamos dizer assim. E quando a editora, você faz para uma editora, a editora faz isso, tá? Ela consegue o ISBN para você. O ISBN é mais uma garantia de que o livro é seu, de que o livro foi escrito por você, mas não só por você, todos os outros profissionais que trabalharam nele, o revisor, o capista, quem diagramou, quem fez a conversão para EPUB, tá? Então o ISBN ele garante outros profissionais e não só o autor, né? Essa questão do ISBN, ela nos leva para uma outra questão, que daí já é lá da próxima aula, mas que é a questão do vou participar de um concurso, pede uma obra inédita. Essa obra inédita pode já estar no Wattpad? Essa obra inédita pode ser uma publicação da Amazon? Depende. Você vai ter que ver todo o edital do concurso, ele dizendo se publicações digitais ou independentes sem ISBN configuram obra inédita. Então, hoje em dia, que existem plataformas de autopublicação, alguns concursos já estão liberando, por exemplo, postei 3 capítulos no Wattpad, tudo bem, pode participar do concurso. Outros não. Então, é bom ficar ligado nisso quando vocês forem participar de concurso, porque alguns deles pedem obra 100% inédita e outros que não tem registro, que não tenha nada. Assim, você acabou de escrever e enviou para eles, tá? E aí o inédito, ele vai variar de concurso para concurso, de edital para edital, certo? Por isso que eu falei do ISBN, porque se ele tiver ISBN, aí quebrou e não tem inédito de jeito nenhum, sabe? Se ele já tiver ISBN, não tem forma dele ser inédito. Tá? Vamos lá, mais perguntas?
Só uma dica aqui É, para... Rapidinho, só uma dica aqui para Jaira, que ela perguntou sobre contos. Eu indicaria, para sair mais barato, eu indicaria você escrever mais contos, mesmo que você ainda não tenha publicado, tá? Escrever mais contos e fazer uma coletânea e fazer um registro só. E aí você faz um registro de livro, aí ao invés de romance, você bota contos. E aí você vai estar registrando uma obra só, com vários contos. Como você vai usar esses contos, não interessa. Mas você fez um compilado, sabe? Aí você vai fazer um registro só, é uma coisa só que você tem que imprimir porque para cada um você tem que mandar um SEDEX diferente. Então aí você manda tudo num só. Faz como se fosse um livro de contos, tá? Sai mais em conta e para eles não faz a menor diferença, porque eles vão ter que ler tudo mesmo, e aí eles te dão um registro só, tá? Desculpa, Fernanda. eles leem o Oi? registro? A Biblioteca Nacional leu a história para registrar? Lê por cima, mas lê. Porque, assim, eles precisam checar algumas coisas relacionadas a direitos autorais, a um departamento de direitos autorais mesmo, e eles precisam ver se, por exemplo, você não pegou lá uma música do Roberto Carlos inteira e colocou lá dentro. Porque se você colocou, você vai ter que pagar direito para o Roberto Carlos. Né? E isso também é uma questão de direitos autorais. Sabe quando você coloca o título do livro? Teve muito na moda isso. Você coloca o título do livro e um pedacinho de uma música. E aí você começa o seu capítulo. O Wattpad tem isso à beça, né? O pessoal anda publicando, fazendo isso à beça. Eu adoro isso, porque eu acho que dá Isso, pode ter trechos. Mas esses trechos têm um limite. Referenciados, óbvio, igual tese, monografia, essas coisas. Você usa um trecho, referencia e pronto. O que você não pode, o que eu não posso, por exemplo, já que eu falei do Roberto Carlos, é criar um livro, vamos dizer, meio fanfic, uma songfic, sobre, sei lá, Lady Laura, que era a mãe dele, e ele escreveu lá uma música para Lady Laura, criar um livro contando, teoricamente, essa história, colocar trechos e, no momento que eu for vender esse livro, eu atrelar ao Roberto Carlos. Né? Ou, pior, fazer um livro falando por que as letras do Roberto Carlos são uma bosta, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, eu não posso falar mal, porque aí ele vai entrar com um processo. Agora, se eu botar lá uma música a título de homenagem, um pedacinho, ou botar lá que um personagem qualquer, naquele momento, estava cantando uma determinada música, entendeu? Felizmente, Eduardo Spor não vai levar um processo por uma música que ele botou no livro dele. Tem um livro, tem uma trilogia, o primeiro livro da trilogia, O Filhos do Éden, ele colocou um pedaço de Moonlight Serenade. E depois ele até falou, eu coloquei essa música por sua causa. E eu adoro essa música. Eu falei, bom, só espero que você não ganhe um processo por ter colocado essa música. Ele falou, não, por isso que eu botei uma música em inglês, porque nenhum gringo vai ver isso. Né? E, na verdade, ele só mencionou. Ele fez uma menção à música, mas não colocou a música inteira. Porque aí, na hora de ler lá na Biblioteca Nacional, eles vão ver e falar, meu amigo, você está pagando os direitos dessa música aqui para usar? Né? A mesma coisa, personagem Marvel, você não pode usar. Você pode utilizar, sei lá, falar aqui do Thor. Você pode utilizar a mitologia nórdica do seu jeito, mas você não pode pegar exatamente o personagem Thor da forma como é feito lá pela Marvel e colocar no seu material e dizer, olha, é meu. Não, não é seu. É de outra pessoa. Mitologia não tem dono. A partir do momento que alguém recriou aquela mitologia para outra coisa e botou lá o carimbo dele, é dele, tá? Então, você tem que criar a sua própria versão. Não dá para criar a versão de algo que não seja assim. Ainda dentro de direitos autorais, a gente tem a questão de quando caem os direitos da obra, né? No Brasil,
a partir do momento que o autor morreu há 70 anos, faz 70 anos de morto o autor, você pode utilizar a obra dele como quiser. Por exemplo, hoje a gente já tem Monteiro Lobato, que já expirou os direitos dele, e Exupéry, foi há 2 ou 3 anos também. Então, vocês devem ter visto aí N edições do Pequeno Príncipe. Esse último ano, N edições, inclusive filme de Mulherzinhas, né? Do Monteiro Lobato ainda não vi muita coisa, não. Acho que o pessoal ainda está preparando. Acho que o pessoal esqueceu ele no churrasco, que fique esquecido. Espero. Espero, inclusive, que fique. A não ser que, antes de morrer, a pessoa passe os direitos autorais para outra pessoa. Então, por exemplo, eu posso botar num testamento que os direitos autorais do meu livro fique para o meu filho mais velho. E aí eu vou ter que esperar o filho mais velho morrer 70 anos depois que o filho mais velho morrer. E se ele fizer a mesma coisa que o pai, ou seja, a coisa vai ficando na família e não expira nunca os direitos autorais. E normalmente quem faz isso é autor ruim. Eu nunca vi um autor muito bom, muito consagrado, fazer isso. Então, acho que essas são as minhas considerações sobre direitos autorais. Uma pessoa que eu indico fortemente conversar a respeito, inclusive acho que ela podia fazer um workshop só sobre direitos autorais, é a Ana Cristina Rodrigues, autora do Atlas Geográfico de Lugares Imaginados. Ela trabalhou na Biblioteca Nacional durante mais de 10 anos na área de direitos autorais, recebendo mesmo assim manuscritos e fazendo a leitura e fazendo todo o processo. Então é uma pessoa ótima para conversar sobre isso. E se vocês tiverem dúvida e precisem contratar um profissional para fazer isso, para fazer todo esse rolê, ou até contratar no sentido porque ela é advogada e ela cuida de direitos autorais, é a Clara Savelli, que também é autora, e ela dá consultoria sobre isso e faz esse serviço também, do tipo, Clara, olha, estou achando que copiaram o meu livro, preciso de um advogado para resolver isso aqui. Ou o contrário, estão dizendo que eu copiei o livro dele e preciso de um advogado para resolver. Clara Savelli, tá? Então, fica aqui a indicação. Mais coisas? Mais perguntas? Pergunte, Carla. Pergunta. Existe um limite onde a ideia, se ela for semelhante em dois livros, mesmo que tipo, o desenvolvimento seja o mesmo, mas os personagens, sei lá, sejam outros, existe um limite onde dá pra perceber que foi uma cópia? Não sei se eu expressei. Entendi. Não, ideia não é passível de cópia, tá? Ideia não é passível de você dizer que foi cópia. O que tem é trecho mesmo, copiado. Teve um problema aí há pouco tempo de uma brasileira que escrevia em inglês e ela pegava trechos de outros autores, trecho de uma, trecho de outra, e fazia copy-paste mesmo, sabe? Você tem tem que provar que aquele trecho ali foi copiado. Um exemplo que eu posso dar para vocês é da Cassandra Clare. Ela usa, inclusive, esse nome Cassandra Clare. Eu não sei se alguém está no rolê de Harry Potter há muito tempo, mas a Cassandra Clare ela começou escrevendo fanfic de Harry Potter. E a fanfic mais famosa dela, que era Draco Dorment, se não me engano, era uma fanfic de Draco e Gina, em que ela transformava Draco e Gina num casal. E, a partir daí, ela escreveu Instrumentos Mortais. Só que em outras fanfics dela, de outros livros, ela tem trechos e trechos e trechos e trechos de cópia. O que aconteceu? Muita gente foi em cima dela, porque ela copiou coisas de outras pessoas para outras fanfics, e ela utilizava o nome dela mesmo, Judite. Aconteceu que
a coisa ficou muito feia pro lado dela, e ela voltou com outro nome e com outra fanfic, que é essa Draco Dormens, mas ela já estava super queimada dentro do meio de fanfic. Mas quem comprou os livros dela, muitos compraram sabendo disso, e muito porque gostavam da fanfic e tudo, e muitos compraram sem nem saber desse rolê. É uma pessoa que, inclusive, não gosta. Mas né, quem sou eu aqui no rolê para dizer eu não gosto da Cassandra Clare porque ela copiava a coisa dos outros. Gente, copia. O livro dela pode ser muito bom, eu posso até ter gostado das histórias dela, mas que ela copiou, e eu acho isso muito ruim para o mercado. Né? Acho muito ruim a gente dar dinheiro para gente que faz isso, que começou fazendo isso. Né? Mas, enfim. Tem uma pergunta aqui da Carol, que é: romance histórico que cita pessoas reais esbarra em direitos autorais de alguma forma? Não. Não esbarra porque pessoas reais, provavelmente a pessoa já morreu. E aí aqui eu vou citar um exemplo de Maria Amélia, última filha, eu acho, de Pedro I. A Larissa Siriani escreveu um livro chamado Amante da Princesa. E ela narra a história dessa princesa em Portugal. A história dela se desenrola toda em Portugal, com coisas extremamente fantasiosas, né? Fantasiosas no sentido de que aquilo não aconteceu mesmo, né? Ela mantém o final da vida da princesa, assim, alguns fatos ela manteve, outros ela romanceou para ser um romance fofo e até em certo ponto um pouco erótico, mas aquilo ali não é a vida da princesa. A gente pode ver até nessa novela que está passando, Novo Mundo, que Pedro I abolicionista. Por favor, não. Mas tá lá na novela, é um personagem histórico, ninguém vai contestar, e mesmo que conteste, assim, não, eu só estou contando uma outra versão da história e, enfim, carece de fontes. Então, não tem problema. Eu citei agora o Eduardo Spohr. O novo livro dele é uma ficção histórica, não é fantasia, é uma ficção histórica sobre a vida de São Jorge, sobre a vida de São Jorge. Mas aí ele é uma trilogia e ele entra na questão assim do guerreiro e não do santo, sabe? Então não entra na questão religiosa, mas começa contando da vida do pai dele, como é que era e tudo. Assim, ele pesquisou muito todos os registros históricos da vida do cara, né? E ele criou uma história própria. Dentro daquilo ali, ele foi romanceando algumas coisas. Então, sim, você pode, não esbarra. Agosto, do Rubem Fonseca, também. Agosto não é aquele que fala de Getúlio Vargas? Da morte de Getúlio Vargas? Também. Então, o Jô Soares faz muito isso, né? Ele pega fatos e pessoas e cria situações ali, né? O Tempo e o Vento também ele pegou fatos de como se deu a criação, não, mas ali assim, o começo do Rio Grande do Sul. Ele pegou alguns fatos ali, algumas figuras históricas e criou uma narrativa ali bem rica, bem grande, sobre o Rio Grande do Sul. Então, não, isso não esbarra em direitos autorais. Poucas coisas, na verdade, esbarram em direitos autorais, tá? Mas aí, quando esbarra, são coisas grandes, assim, cópia de pedaços, de trechos. Ideia é meio difícil, sabe? Você provar que você teve uma ideia e outra não. Não sei que seja assim, poxa, sua melhor amiga, você trocou 100 e-mails com ela, falando da sua ideia e ela discutindo aquilo ali com você, e aí um dia você vira e fala, aí ela vai e lança um livro. E aí você vai e faz um processo dizendo que, olha,
eu tive uma ideia, eu discuti com ela e tudo, ela sabia que eu ia lançar um livro, ela pegou, escreveu e publicou. Fica mais feio para ela do que processo. Na verdade, não sei nem se você ganha o processo, mas fica muito feio para a carreira dela, sabe? Mas aí isso você tem que ter, assim, muita documentação, você tem que estar muito embasada, sabe? Só dizer que roubaram minha ideia, não cola. Outras? Esses livros do gênero jovem adulto que se passam dentro de universidade, alguns autores nacionais escrevem dentro da realidade, só que lá de fora, por exemplo, isso pode ser ruim para atrair leitores? Peraí. Mas você diz que se passam fora do Brasil? O livro se passa fora do Brasil? Isso. Tá. Para atrair leitores, não. Tá? A gente ainda tem, cada vez menos, mas a gente ainda tem pessoas, leitores, que gostam de livros passados fora do Brasil. Eu entendo isso que seja uma forma de viajar por outros lugares, tá? Eu gosto de livros passados no Brasil, eu gosto de me reconhecer no livro, eu gosto de reconhecer gente da minha terra no livro, tá? Para ler sobre Nova York, eu prefiro que seja escrito por alguém que vive em Nova York, ou que vive em algum lugar dos Estados Unidos, e que é a realidade deles, sabe? Não precisa ser necessariamente na mesma cidade, nem nada disso, enfim. Mas eu gosto que tem ali aquela pessoa falando sobre o que ela sabe. Atrair leitores, você pode atrair alguns e outros não curtirem essa ideia. Eu já não curtiria, sabe? Aquela história da menina que sai do Brasil para ir fazer intercâmbio nos Estados Unidos e aí ela chega lá e vive uma vida completamente americana, mas aí o nome dela é, sei lá, Kathleen, miga, sabe? O pai dela chama John e a mãe chama Amy. Faz o menor sentido, sabe? Só para dizer que estava no Brasil, não faz o menor sentido. Faz sentido se sim, a família dela é americana, veio morar no Brasil a trabalho, ela nasceu aqui, sabe? Algumas coisas que podem fazer sentido. Por outro lado, pode atrair leitores sim, mas vai repelir editores, tá? Por quê? Eu ouvi de uma editora, inclusive num retiro que eu fiz com ela, ela estava falando assim, gente, olha só, livro de adolescente nos Estados Unidos já tem escrito por americano, sabe? Já tem, compra aquele, vai ler aquele. Agora, escrever mais um de uma realidade que não é a sua, que você não conhece, por que você não escreve a sua? Por exemplo, o livro do Lucas Rocha, Carol me ajuda, Lucas Rocha. Do Lucas Rocha e do Vitor Martins estão sendo publicados lá fora. Uma realidade 100% brasileira, sabe? Então, assim, era uma coisa muito difícil até pouco tempo, principalmente livro jovem, era. Mas, cara, se você fizer o seu livro escrito no Brasil com a sua verdade, qual segmento faz mais sucesso editorial por aqui atualmente? Já vou responder. Se você fizer com a sua verdade e tipo, tô com medo de botar essa piadinha porque é muito regional, coloca, porque vai fazer sucesso, as pessoas lá fora vão querer conhecer, vão se interessar por isso. Óbvio, todos dois têm temas que são muito específicos. O livro do Vitor é um livro LGBT é um romance LGBT sem como é que eu vou dizer? Um item muito específico dentro dele. Até tem, assim, a questão do bullying, a questão da autoimagem de um rapaz gordo, tudo. Mas o do Lucas entra na questão do HIV. E isso é uma questão mundial, sabe? Então, quando você começa a falar disso, não importa se o livro veio do Brasil, veio da África, veio da Austrália,
as editoras vão se interessar por isso, né? Então, esses livros eles acabam tendo uma coisa a mais do que só a história dos personagens, né? Ele tem uma coisa que vende aí, né? Qual o segmento que faz mais sucesso editorial por aqui atualmente? Livro para jovem. Livro para não só tão jovem, mas assim, do jovem adulto até romances contemporâneos. E, olha, ficção científica é um pouco complicado porque é bem nichado, assim. E a ficção científica, ela tem umas ramificações, ele é um pouco nichado e ou você gosta muito ou as pessoas têm preguiça. Não tem isso. Ou você tem preguiça porque tem... Eu sou uma pessoa que não acompanho. Eu não consigo acompanhar a ficção científica, a não ser que seja num filme com aquilo 100% explicado. Porque tem as paradas de física, velocidade não sei o que na maquininha, painel com botãozinho. Já me perdi porque eu sou 100% de humanas, então é 0% para mim. Mas falou em fantasia, magia. Magia tudo faz sentido, ótimo. Não precisamos da questão da física e da lógica. Então, aí eu embarco. Sabe? Então, são coisas que são muito nichadas. Então, romance contemporâneo tem vendido bem. O que vende muito ainda é o livro do homem branco de meia idade questionando a vida a partir do ponto que ele vê uma mulher andando com os peitinhos balançando, sabe? Tipo aquela série que está agora na Globo, Todas as Mulheres do Mundo, aquela visão de homens que amam muitas mulheres, sabe? Homens que estão tirando um ano para repensar na vida. Isso que vende mesmo. Vende, é desgraça essa porra. Agora, para nós, mulheres, escrevendo, para você pensar num gênero que pode vir a vender, ainda vende muito livro erótico e ainda vende muito livro para adolescente. Final da adolescência ali. Porque... Voltei. Você tem que pensar que até o final da adolescência, até... de um modo geral, né? Até o início da faculdade, quem compra livro para você? Provavelmente seus pais. Provavelmente você ganha de aniversário e tudo. Você não tem muita autonomia naquilo que você está comprando. Muitas vezes você recebe livros de presente, algo que alguém acha que você vai gostar de ler, ou você faz uma listinha e espera ganhar um deles. Né? Então, isso acontece muito com até 15, 16 anos de idade, tem muito isso. Então, você não é muito responsável pela própria compra. A partir dessa idade, que você já pode começar a comprar livro, você também já não tem mais interesse naqueles livros que você tinha lá atrás, que são os middle grade e início de livro jovem adulto. Então, você já vai comprar livros um pouco mais adultos, com uma linguagem mais adulta, né? Com um pouco mais de aprofundamento, de compreensão mesmo, de mundo e tal. Então, esses livros que são ali dos 18 aos 30 anos, vamos dizer, dos 18 aos 30 anos de público, é o livro que mais vende. Depois aí você começa a ter um público de pais e mães, né? De pessoas que estão começando a se tornar pais, mães, e aí a leitura desse público começa a cair. E também a aquisição de livros começa a cair por prioridades mesmo, a gente entende isso. Então, os livros ali, eles vão ficar muito assim, no que o que virou filme. Então, por exemplo, se a garota do trem, a mulher no trem, qualquer coisa assim. Garota Exemplar, por exemplo. Garota Exemplar vendeu um pouco, tá, virou filme. Nossa, e vendeu muito, sabe? Qualquer coisa que aquela autora publicar vai vender bastante, porque vem pelo nome dela. Então, acaba que esses gêneros que vendem oscilam muito. O que continua sempre vendendo é livro de autoajuda, livro de religião e livro de negócios.
como fazer 6 dígitos em 7 dias e coisas desse tipo. Érico Rocha, 6 em 7. Lançamento meteórico, essas coisas. Livro de não ficção, isso tudo vai vender, sabe? Então, aqui a Fernanda mandou outra mensagem. Voltando sobre direitos autorais, porque você citou ciência, queria perguntar em relação a citar uma determinada linha de pesquisa científica. Por exemplo, um grupo X de uma universidade real está pesquisando sobre um método para medir temperatura em, sei lá, motor de carro. Pergunto para o meu público no Instagram, majoritariamente 24 a 35 anos. Queria saber se investir nessa faixa. Ah, isso já é outra pessoa, outra pergunta. Tá. Essa sobre ciência. Sim, de preferência, você pode não citar qual é a universidade. Você pode inventar o nome de uma universidade, tá? E não dar muitos detalhes, porque a não ser que isso seja informação de conhecimento público. Se for uma informação, por exemplo, você é cientista, você faz parte daquela equipe, aí é uma coisa meio, como é que eu vou dizer? Sigilosa. Então, você não pode trabalhar. Eu não sei se alguém leu o livro A Culpa é das Estrelas, do John Green, em que ele cita um medicamento para câncer, para o tipo de câncer que a menina tem, né? Um tipo de tratamento. E aí você fala assim, nossa, que legal que tem esse... Aí só no final ele vai dizer assim, então, esse tratamento não existe, eu inventei porque eu não queria que ela sofresse mais do que ela sofria, etc e tal. Esse medicamento não existe, que fique bem claro, vocês não irem procurar. Então, assim, não só você pode citar uma pesquisa, se ela for uma pesquisa pública, tá? E aí vai do seu critério. De repente, entrar em contato com eles, mandar um e-mail falando, olha, eu estou escrevendo um livro assim, assado, gostaria de citar essa pesquisa, como é que eu faço para referenciar vocês? Porque aí você pode só lá no final chegar e falar, ó, pesquisa essa, dá o link para quem quiser saber mais, sabe? Aí já demonstra a sua boa vontade de dizer, ó, a pesquisa é deles, é tudo deles, eu não tenho nada a ver com isso, eu só conheci, estou repassando informação, tá? Então, tem essas duas formas. A outra, pergunto para o meu público no Instagram, é majoritariamente 24 a 35 anos. Queria saber se investir nessa faixa etária teria jogo. Pelo visto, sim. Camila, seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais e criação de persona. E aí, a gente vai pensar no seguinte, a gente vai pensar primeiro o que você escreve, o que você gosta de escrever, tá? E depois você vai reformular o seu Instagram a partir disso para atrair pessoas que curtam o que você gosta de escrever. Ao invés de você pegar assim, eu tenho este público na mão e vou escrever para este público, você vai fazer o contrário. Eu vou fazer o que eu gosto, da forma que eu gosto, e vou atrair o público para aquilo que eu gosto. Quem não gosta, segue outra pessoa. Tá? Porque é mais interessante do que você ter pessoas no seu Instagram que, de repente, você vai ter que converter em leitores daquilo que você está escrevendo, é mais interessante você fazer o que você gosta, porque assim, amanhã o Instagram acaba, e como é que você fica? Escrevendo uma coisa que nem era o que você gostava muito, para umas pessoas que nem te seguem mais porque o Instagram acabou. Então, aos poucos, você vai aprender a migrar e criar uma persona e trazer essa persona para você. As outras que estão lá, ótimo. Se elas forem não gostando, elas vão saindo, isso vai aumentar o seu engajamento, tá? Então, mais importante do que transformar, do que converter esses seguidores em leitores, é você produzir um conteúdo, criar uma persona, ou seja, alguém que é o leitor ideal dos seus livros e fazer essa pessoa, leitor ideal dos seus livros, ser também seu seguidor, vão ser vários. Trazer ele para dentro do seu Instagram. Isso é um processo que leva um pouquinho de tempo, né? E os seus seguidores, eles de repente vão começar a perceber essa sua migração de conteúdo. Conforme você for fazendo conteúdo, interagindo com eles, de repente eles começam a perceber que, puxa, eu tenho essa faixa etária, esse livro aqui não era exatamente o que eu leria de modo geral, mas eu curto essa autora, eu gosto dela, eu gosto de acompanhar o conteúdo dela, ela faz um conteúdo bacana, eu vou ficar por aqui e vou dar uma chance a esse livro. E de repente ele se torna autor também, leitor também, tá? Então, não pensa muito assim, o que está fazendo sucesso e eu vou fazer, não. Porque o sucesso,
o que está fazendo sucesso gira muito. Um exemplo aqui que eu posso dar é do Tennyson Gabriel, que escreveu Deuses Caídos. Saiu pela Suma. O livro dele ficou com a gente na Increase por 2 anos. A gente trabalhou, a gente fechou, a gente mandou para um monte de lugar. Não rodava, não rodava, não rodava. Um dia, a Suma, que era a Suma de letras e que fazia desde o Stephen King até Megan Maxwell, que é erótico, resolveu falar assim, não, peraí, vou mudar. Pega a Megan Maxwell, pega a Sylvia Day, pega essa galera e joga no selo da Paralela, que é um selo que, inclusive, a Companhia das Letras finge que não existe, joga as coisas lá e finge que ele não é da Companhia das Letras, porque eles não querem associar. Eles jogam lá e Suma vai ficar só com terror, horror, ficção científica e coisas assim. Quando a Suma fez isso, a Suma falou assim, opa, o Gabriel encaixa aqui pra gente. Era só uma questão de encaixe, era só uma questão de momento. Então, se ele naquele momento ele virasse e falasse assim, tá, não vou mais escrever isso porque não tá vendendo, vou escrever, sei lá, história infantil, talvez ele nunca tivesse na Suma, sabe? Então, assim, escrever o seu livro, confia nele, se ele não tá funcionando naquele momento, começa a escrever o outro e deixa aquele ali, porque em algum momento aquilo vai voltar. Dona Stephanie lançou, sei lá, 12 anos atrás, 13 anos atrás, Vampiro que Brilha. Inclusive, amo. Estou enlouquecida. Falo mal, mas eu posso. Costumo dizer que eu posso falar mal porque eu gosto. Aí, o que aconteceu? Vazaram o manuscrito dela de Midnight Sun. Então, nunca mais eu vou lançar isso. Ficou todo mundo com raiva. 10 anos depois, o que a Bonita faz? Publica. Está vendendo igual a água. E o que vai acontecer com isso? Todo mundo já tinha esquecido o vampiro sedutor. Tava todo mundo se voltando para vampiro lá no estilo Bram Stoker, né? Aquele vampiro mais raiz. Quer apostar quanto, como vai começar a aparecer de novo um monte de vampiro sedutor, bonitinho, adolescente em ensino médio? K-Popper também. Oi? Vampiro tem, já tem. Não, então escreve porque vai rolar. Tô te falando sério. Escreve porque vai rolar. Não há nada que seja modinha que você pegue 2 modinhas, junte e não seja sucesso. De verdade, pode fazer. Pode fazer vampiro K-Popper. Inclusive, você pode fazer até um vampiro que é vampiro adolescente e que vai passando por várias modinhas de música. E que ninguém nunca reconheceu ele, sei lá, porque ele muda a face. Olha aí. Genial. Entendeu? Então, pode ir que vai dar ação. Pode não ser publicado. As editoras podem falar, não, gente, está forçando. Mas, pelo menos, um prêmio Watts você ganha. Com certeza. Sabe? E isso é muito bom. Ganhar prêmio Watts é muito bom. Eu vou falar mais lá na frente, mas isso é bem interessante. Então, essa coisa de moda, ele gira muito. Por isso que eu indico que as pessoas escrevam aquilo que elas gostam, aquilo que elas acreditam. A Bárbara Moraes, ela fala assim, tá faltando um livro sobre não sei o que lá. Quer saber de uma coisa? Eu mesma vou escrever. E eu acho que tem que ser por aí. Quando você sente falta de um livro que fale sobre determinado assunto, de determinada forma, cara, você é escritor. Escreve. Sabe? O primeiro livro que eu escrevi, que eu terminei de escrever, que eu escrevi assim, alguns meio rascunho, mas que eu terminei de escrever e que eu publiquei, ele se passa numa cidade fictícia, mas no Cerrado. Por quê? Porque eu estava cansada de história que passasse no Rio e em São Paulo. Sabe? Então, eu fui fazendo esse movimento. Porque era uma necessidade minha de ler outras coisas diferenciadas, sabe? Ai, nossa, eu tomei até um susto. Achei que era a gata subindo a escada e fazendo barulho. Meu pai subiu a escada agora e a minha escada fez muito barulho.
E eu tenho uma gata que quando sobe, ela faz muito barulho. Meu Deus, não tô vendo ninguém ali. Será que é a gata fazendo esse barulho todo? Não é. Já estava preocupada com ela. Mas então é isso. Você escreve o que você tá afim, que você gosta, o que você sente que é a sua verdade, que é a sua necessidade, sabe? E torce pelo melhor, assim, faz o seu melhor, torce para naquele momento aquilo dar certo. Romances contemporâneos sempre vendem bem também, porque principalmente quando ele não é muito, como vou dizer, muito dia a dia, sabe? Muito pesado no dia a dia. Tem um livro da Colleen Hoover que chama, não sei o nome dele aqui no Brasil. Ah, sei. Todas as suas imperfeições. Ele é um livro mais adulto e ele fala sobre uma personagem que quer ter filhos e o marido não pode, mas ele também não pode adotar ou qualquer coisa assim, e começa a entrar na questão do divórcio. Eu curti, eu não sou casada, nunca passei por divórcio, mas eu não sei se uma pessoa que está passando por um divórcio vai querer ler sobre uma coisa pesada também, entendeu? Então, acho que quanto mais leve o livro, mais assim, puxado para o humor, para uma coisa mais em qualquer gênero que você escreva, que ele jogue um pouco para o humor assim, eu acho que ele tem chance de agradar o público. Gente, mas vampiro K-pop, olha, eu vou sonhar com isso. Vou ter pesadelos com vampiro K-pop. Tanto que eu não fico no Twitter colocando o videozinho em todos os comentários, eu acho que já vai dar bom. Eu não sei, eu cheguei atrasada na live, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas sobre direitos autorais e Wattpad. Já Direitos rolou esse autorais. assunto. Direitos autorais e Wattpad. Tá. A partir do momento que você está publicando, sempre que você for publicar uma história inédita e não registrada, por favor, coloque a sua carinha e o seu nome. Não use pseudônimo, apelido, nada disso. Porque depois você não tem como provar que é você. Então, sua carinha, seu nomezinho, link para o seu Facebook pessoal, link para as suas redes, sabe? Esse tipo de coisa. Isso faz com que amanhã ou depois, se você tiver que processar alguém, você possa falar: olha, eu estou postando aqui desde o dia tal essa história e ele copiou numa data depois e esse aqui sou eu mesmo, né? Então, agora, você sempre vale a pena você colocar naquela página inicial que o pessoal coloca no Notepad, dizendo todos os direitos reservados, pode ser mentira, mas coloca lá que o livro está registrado na Biblioteca Nacional. Mesmo que não esteja. De preferência, escreva seu livro, registre e só depois comece a postar. Mas, se não der para fazer isso, durante o processo, coloca que está registrado na Biblioteca Nacional. Sabe por quê? Porque a pessoa que copia, ela também é uma pessoa que tem medo de processo. Ela pode dizer que não, mas ela tem. Então, se tiver lá que está na Biblioteca Nacional, ela vai pensar 2 vezes antes de copiar o teu livro. Sabe? E não vai ser legal ter um processo. O único problema é que no Wattpad, muita gente usa e-mail falso, aí é difícil de rastrear, o Wattpad não ajuda nisso, sabe? Então, é sempre bom você já ter o seu livro registrado antes de postar no Wattpad e qualquer coisa você processa o Wattpad. Tá? Se estiver registrado na Biblioteca Nacional, você processa o Wattpad, porque eles são responsáveis, eles têm que se responsabilizar pelo menos por fornecer os dados da pessoa ou qualquer coisa assim. Tá bom? Sobre eu acho legal publicar um livro lá e depois retirar a publicação. Depende, Fernanda. Então, sobre o Wattpad, é legal publicar um livro lá e depois retirar e republicar em forma convencional?
porque eu tenho a impressão de que isso queima o livro. Na reunião passada, você lembra que eu falei que é sempre importante a gente ter um livro de uma carta na manga? Um livro para publicar de outra forma? Então é sempre legal que não seja o seu melhor livro no Wattpad, seja um bom livro, um livro que chama leitores, que faz número, que faz visualização, que faz barulho, que até ganha prêmio, mas que não seja a sua maior aposta. Por quê? Porque se você tira dali, primeiro que eu vejo muitas pessoas cobrando do tipo, tirou daqui para ir vender em outro lugar, poxa, eu estava gostando de acompanhar, não sei o quê. Queima, essa pessoa é o tipo da pessoa que normalmente quer ler de graça. Quer ler e quer ler de graça. Então ele vai procurar outra história, mas ele não vai ler o seu livro em outra plataforma, a não ser que ele seja um leitor assíduo que goste do seu livro. Tá? Publicar de forma tradicional com editora pode virar e falar assim, mas todo mundo já leu, quem é que vai comprar? Tá difícil vender 1.000, 1.500 livros? Vou vender de um livro que já foi publicado no Wattpad? Então, você diminui suas chances. Mas, se você tem um livro novo, isso acontece ao contrário. A editora vai pensar, ela tem bastante público. Esse público vai ter um inédito dela físico nas lojas para comprar. Se eles já estão lendo, estão gostando, então eles vão comprar o livro novo, sabe? A Colleen Hoover é super conhecida e ainda posta no Wattpad. Ela posta alguns livros no Wattpad, mas normalmente não é o livro que ela está publicando. Normalmente não é o mesmo livro que ela publica. Por exemplo, Tarde Demais, ela nem ia tirar do Wattpad, mas aí o pessoal pediu tanto, porque eu não conseguia ler no Wattpad e tal, e aí ela acabou publicando. Então é aquilo, você ter sempre um livro para você fazer público, para as pessoas te conhecerem, e muitas editoras ficam de olho no Wattpad, para ver como você escreve, para ver como você... Uso zero Wattpad, nem como leitora, nem como escritora. Eu também não uso, não. Tá? Eu conheço a plataforma, dou umas olhadinhas lá de vez em quando, mas eu acho que é vacilo, sim. É uma coisa que eu tinha que... É uma coisa que eu mesma tinha que melhorar em mim, mas eu acho que vale a pena ter uma história para postar lá, tipo, eu escrevo contos, então escreve conto e bota lá, porque pelo menos o seu nome está girando, sabe? Eu acho que vale muito a pena, sim, ter um livro no Wattpad. E também, voltando para a coisa da Fernanda, vale a pena ter um livro, uma cartinha na manga para, por exemplo, o editor entrou em contato com você, viu o seu livro no Wattpad, gostou, viu que tem muita coisa, muita visualização, muito like, muito comentário, e aí você responde para eles, não, mas eu tenho um livro inédito aqui, que nunca foi para o Wattpad, nunca foi para a Amazon, nunca foi para nada, para vocês avaliarem. Eu usei um tempo como leitora, comecei a postar um conto lá, mas acabei desanimando porque ninguém lia. Pois é. Tem muita gente que chegou cedo, né? E aí fez nome, vamos dizer assim, ou que veio de outras plataformas, que veio do Orkut, que veio de site de fanfic, essas coisas. Então já são um pouco conhecidos. Mas o Wattpad tem toda umas estratégias, assim. Uma capa bonita, um título que chama atenção, uma sinopse bem feita, porque prende a pessoa. Uma coisa que é muito ruim no Wattpad, mas que é o que funciona para o Wattpad, mas que não funciona para livros comuns. Capítulos imensos, muitos capítulos, barriga de texto assim fenomenais. Por quê? Porque é contabilizado view por capítulo. Então, às vezes, a pessoa, por capítulo, por postagem. Então, cada vez que a pessoa entra lá e lê um capítulo, se você pegar um capítulo grande e dividir por 3, você está tendo 3 visualizações. O que vai acontecer? Na hora que você for publicar um livro, ele tem 600 páginas. Que editora que vai pegar um livro de 600 páginas para publicar? Só as 800 de Crepúsculo e as 700 do novo de Jogos Vorazes. Por quê? Porque já faz sucesso. Ou as 1000 e poucas
Esqueci o nome dela. Daquela de Trono de Vidro. Sarah J. O livro de Trono de Vidro foi dividido em 2 tomos e escambau. Entendeu? Outlander também aconteceu isso, de dividir. Agora, quem está chegando no rolê não vai publicar 600 páginas, tá? Porque é um risco muito grande, é um livro que sai muito caro. Então, e no Wattpad, quanto maior for o livro, mais você prende o autor. E quanto mais o leitor, quanto mais você prende o leitor, mais ele vai dar like, mais ele vai ter leitura, vai ter visualização. Então, quanto mais capítulos, ele fica muito grande. Lula Salgado veio do Wattpad, mesmo na Amazon, o livro dela ficou com mais de 600 páginas. Eu li A Linguagem do Amor em 2 dias. Então, eu contratei a Lula Salgado, né? Foi muito engraçado, porque, assim, ela me mandou um livro escrito com a Ruby. E eu estava lendo o livro, fazendo avaliação e tal, e eu neguei esse livro. Isso lá na Increase, quando eu estava na Increase. Eu neguei o livro, porque era um erótico bom, mas não tão bom a ponto de eu falar assim, é o livro, sabe? Aí eu virei para as duas e falei assim, me manda alguma coisa que vocês tenham escrito em separado. Eu também queria saber quem escreveu o quê. É muito difícil você fechar um contrato assim com 2 autores sem saber quem está escrevendo o quê. Qual a pegada de um e a pegada de outro. Aí elas ficaram de me mandar. Nesse meio tempo, apareceu... Eu não gravo nome, eu sou péssima para gravar nome, eu preciso de muitos dias. Aí, apareceu lá na Amazon esse A Linguagem do Amor de graça. Falei, que capa bonitinha, que sinopse fofa, vou pegar para ler. Aí, ficou lá. Aí chegou o livro da Lola, A Linguagem do Amor. Eu falei, garota, eu acabei de pegar esse livro gratuito na Amazon. Beleza, comecei a ler. Eu li em uma noite. Eu li A Linguagem do Amor em uma noite. Virei para a Renata, conversando com a Renata, editora dela, que ainda não era editora na época. Falei, vamos fechar o contrato? Vamos fechar o contrato. Cheguei para a Renata, eu e a minha sócia, uma das minhas sócias, falei, olha, tem essa autora, assim, assim, assim. O pessoal dentro da Harper ficou enlouquecido com A Linguagem do Amor. Só que ia ter que cortar 50% do livro. E aí o que a editora pensou? Lola, você tem outras coisas escritas, você escreve, você não quer escrever um outro livro, não? Ela já estava escrevendo Sol em Júpiter. Ah, tenho. Então tá, então escreve até tantas páginas, até tantas palavras. A editora normalmente trabalha com palavras. Até tantas palavras. E a gente vai fechar com você. Aí ela escreveu, primeiro ela escreveu, mandou para eles, depois de ler é que eles fecharam um contrato com ela. Mas não fecharam com A Linguagem do Amor. Por quê? Porque se cortasse e fosse para o mercado, todo mundo que leu as 600 páginas e amou, porque fez muito sucesso, porque ela vendeu muito, ia dizer o quê? Sacanearam o meu livro, cortaram ele todo. Meteram a lenha, meteram a tesoura no livro, ia fazer o quê? Não ia comprar, ou ia dar avaliação negativa. Então, o que eles fizeram? Atrelaram a autora ao livro, venderam outro livro e ela fez Linguagem do Amor físico pelo Catarse. Né? Aí ela editou, né? A Alba editou o livro com ela e tudo, ele ficou um pouco menor, tirou umas barriguinhas aqui e ali, aquelas mais imperceptíveis, e publicou pelo Catarse. Então, todo mundo que se interessava, que gostava daquela história, comprou de novo. Mas a editora não precisou investir e... porque o que ia acontecer? A editora ia publicar para todo mundo. Comprava quem gostava e eles iam ficar com um monte de coisa encalhada. No Catarse, não. No Catarse, você só produz a quantidade que já está vendida. Então, não tem perda, sabe? Então, por isso, o caso da Lola é bem interessante isso. Então, se você tem um livro muito grande, muito bom, as pessoas têm esse sucesso todo e tal, mas a editora te pediu um livro um pouco menor, faz outro livro, pega aquele depois e publica no Catarse. Você tem público para isso? Tenta fazer pelo Catarse, tem outras plataformas de crowdfunding que eu esqueci o nome. Mas é interessante fazer esse movimento que você não investe dinheiro, você só vende, só imprime
aquilo que você já vendeu e os seus leitores ficam muito felizes e continuam indo atrás. A Lula, inclusive, agora vai lançar um próximo livro, um jovem adulto, que foi um desafio que a Renata propôs a ela, a Renata e a Raquel, propuseram a ela de escrever um jovem adulto e ela caiu dentro aí. Ela tem essa versatilidade e caiu para dentro do jovem adulto. Porque ela estava num selo que era muito de romance, mais do romance erótico. Mas o livro dela já não era tão assim pro erótico, era mais pro fofo. Perguntas, meninas? Vocês devem estar já cansadas de me ouvir falar. Eu tô com o ouvido doendo. Deixa eu aproveitar, vou fazer o seguinte. Por hoje a gente fecha. E aí eu quero que vocês façam um deverzinho de casa. Para a próxima aula a gente vai falar de redes sociais. Vou falar um pouquinho de Wattpad e de Amazon, tá? Basicamente eu vou falar de leitores, como isso se relaciona com leitores, a Amazon, Wattpad, como atrair leitores. E depois eu já tinha prometido para vocês, né, quando eu fiz o pitch, que depois eu vou fazer uma reuniãozinha com cada uma, dando uma olhada nas redes sociais, como você pode ir melhorando e tudo, mas isso vai ser individual. Mas para a próxima, eu queria que vocês me mandassem até terça-feira, se vocês conseguirem, perguntas e temas. Que aí eu faço a apresentação do que couber, e aí eu faço a apresentação baseadinha naquilo que vocês têm interesse em saber. Não precisa ser assim a pergunta específica, mas assim, fala um pouco disso, fala um pouco daquilo, coisas que vocês acham que pode ser também, e aí eu vou colocar na apresentação para a gente bater um papo a respeito. Tá ok? Então tá. Então hoje eu vou encerrar por aqui. Tá certo? E aí as próximas perguntas ficam para a próxima. Então, beleza, gente. Beijinhos e até... Vou marcar às 8 de novo na semana que vem, tá bom? E agora eu não sei como sai.